Hoje nós vamos falar de Ouro Preto, uma cidade linda, com muita história do nosso país, aonde o hobby, os coronéis antigamente eram construir igrejas. Era uma forma deles demonstrar a riqueza deles. Eu ouvi num vídeo esses dias, onde um rapaz falou que se fosse uma igreja feita de ouro no Brasil, eles já tinham levado. Gente, eu fiquei muito indignada com isso. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, aonde vocês vão ver a riqueza dos detalhes, tudo em ouro. Inclusive, tem uma igreja inteira feita de ouro nessa cidade. E, por incrível que pareça, está no Brasil, Minas Gerais, e está lá por décadas. A igreja construída, tudo perfeitinho e bonitinho. Mas vamos voltar lá no assunto das igrejas de Ouro Preto. Gente, a cidade inteira é cheia de histórias. Lá existe as ruas, né, normais, né, tudo bonitinha, e ela é cheia de pequenas ruas dividindo Ouro Preto. Essas pequenas ruas eram onde os escravos passavam, porque eles não podiam passar no mesmo lugares, né, do que os coronéis, as mulheres lá dos coronéis. Então tinha as ruínas por onde eles andavam. Inclusive, para que não ficasse todo no mesmo lugar, foram feita uma igreja apenas para que eles frequentassem separadamente das outras pessoas. Já já vocês vão ver, afinal é uma igreja muito bonita, apesar da situação, né, dessa divisão. A igreja é muito bonita. Também morou lá um dos maiores revolucionários, né, que ajudou Minas Gerais a ficar livre do império lá da época. É só ir lá em Ouro Preto, gente, para vocês entenderem a história. Nós tivemos um guia que passou com a gente por vários lugares, explicando, né, sobre a história de Ouro Preto, um pouco, né, porque o tempo é muito pouco, então deu pra gente entender um pouco mais. Lá tem a casinha onde Tiradentes morou, né, que ele morou lá. Ele não é de lá, se eu não me engano, mas ele ficou lá. E ele foi um dos revolucionários para que Minas Gerais ficasse liberta, né, do império lá da época. Também temos as casinhas tortas, que foram construídas tortas, gente, de propósito. Eu achei incrível isso, bem interessante, porque elas foram realmente construídas tortas de propósito mesmo, para que seguisse a ordem ali da ladeirinha ali, aí construíram elas toda torta. É bem interessante Ouro Preto, uma das cidades que eu gostei muito de visitar e passear, apesar de ter me perdido numa cidade tão pequenininha, mas foi muito legal o nosso passeio por lá. Também existe a faculdade, eu acho que, se eu não me engano, foi uma das primeiras no Brasil. Foi a faculdade que tem lá em Ouro Preto, ainda tem. E as cidades são divididas em duas partes, né? A Ouro Preto, que é essa daí, que as cidades são na época colonial ainda, muito bonitinha, tudo perfeitinho. E tem a outra, Ouro Preto, que é mais moderna, né? Que é as que foram construindo de um tempo pra cá, e ficou as casas mais modernas, tudo mais moderno. Mas Ouro Preto é assim, né? Tudo as casinhas colonial, as ruas, tudo como era antigamente. Então é um passeio bem divertido de se fazer. A gente ficou hospedado no hotel, é um dos hotéis, primeiro hotel, né, da cidade, na verdade, foi construído, e ele fica bem de frente com a linha de trem, que também, né, foi uma das primeiras também construídas no nosso país. E é história atrás de história, gente. Ouro Preto faz valer a pena o passeio. Muito gostoso, gostei demais da conta. As igrejas são lindas, apesar que eu peguei a maioria delas fechada quando eu fui. Essa aí mesmo que tá passando, ela é tipo um confessionário onde as pessoas iam, se eu não me engano. Olha essa aí, que linda essa igreja. Uma mais linda do que a outra. Eu fiquei encantada, gente. Eu gosto muito de coisas antigas.
Não pelo fato dela ser bonita e tal, porque na minha cabeça eu fico tentando imaginar que naquela época que não tinha nenhuma máquina, nenhum nada, eles conseguiam fazer tão perfeito e tão bonita as coisas, sabe? Sem nenhum maquinário, sem nada. Como que eles conseguiam? Aí, gente, essa igreja aí que eu falo para vocês que foi feita, né, na época para que tivesse aquela divisão social, né, entre brancos e negros, pretos, eu não sei como dizer agora, me desculpa, mas naquela época, né, era os escravos, ela foi feita só para eles, para que não tivesse, né, aquela divisão que eu falei para vocês. E aquela época lá era bem rígido, né, as coisas, gente. Então a gente ficou imaginando, você anda ali por Ouro Preto e fica imaginando, sabe? Porque toda ela foi construída com esse tipo de mão de obra. Então você fica imaginando o quanto de trabalho não deu e ao mesmo tempo a perfeição que é cada detalhe da cidade. Porque a cidade inteira é Nossa, bem da perfeito, hora. muito bonita. Olha que linda a igreja. É bem perfeito, né? Como pode? Mas a gente imagina o trabalho que deu. Lógico que eu não sei contar a história exatamente como ela é, porém contratamos um guia e foi muito bom.